Saúde, irmãos, com a paz do Senhor. Vamos orar para a gente iniciar a nossa aula de hoje. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, neste momento, Deus, nós queremos colocar diante de Ti as nossas vidas. Pedimos que o Teu Espírito Santo esteja conosco, nos conduzindo, nos dando sabedoria, meu Pai, nos dando entendimento, Senhor, discernimento da Tua palavra e da Sua vontade. Que o Senhor venha despertar, Senhor, as nossas vidas, que o Senhor venha nos fortalecer, nos encher, meu Pai, com a Tua unção, com a Tua graça, com a Tua presença, repreendendo em nome de Jesus todo o mal, todo o desânimo, toda a frieza, toda a enfermidade, todo o laço, Deus, tudo aquilo que não vem de Ti, que o Senhor venha lançar por terra em nome de Jesus, Deus. É isso que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? O título da lição de hoje é A Amizade de Jesus com uma Família de Betânia. Nós vamos fazer a leitura que está em Lucas, capítulo 10, do versículo 38 ao 42, e João, capítulo 11, versículos 5 e 11, que dizem assim: E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços e, aproximando-se, disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. João 11. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Assim falou e disse-lhes: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Amém? Então, essa passagem aqui, nessa lição de hoje, nós vamos falar da importância da nossa família ter Jesus como um amigo. A gente vê aqui uma situação real, né, de quando Jesus estava aqui nesse mundo, como ele foi amigo dessa família. Marta, Maria e Lázaro, que eram 3 irmãos. E a gente vai ver que em algumas ocasiões, né, Jesus esteve na casa deles, Jesus esteve hospedado. E a gente vai ver como eles tinham um relacionamento íntimo, de afinidade, de respeito, de comunhão. E isso é amizade, né? É uma relação entre 2 pessoas que têm esses sentimentos envolvidos, né? Afinidade, comunhão, respeito, honra. E a gente vai perceber como ter amizade com Jesus trouxe tantas bênçãos para essa família e para a vida de cada um dos membros dessa família. E é importante a gente aprender que continua sendo assim, né? Quando nós temos amizade com Jesus, quando ele faz parte das nossas vidas, né? Quando nós temos afinidade, nós temos comunhão com Jesus, isso vai trazer mudança, transformação para as nossas vidas e vai ser bênção para a vida da nossa família. Amém? O primeiro tópico da lição diz assim: a vida social de Jesus. Jesus foi um ser social. Quando Jesus viveu aqui na Terra, ele era um ser humano como qualquer outro. Nós vimos que ele foi uma criança, né, que nasceu, ele aprendeu, ele estudou, ele aprendeu a ler, aprendeu a escrever, ele obedecia aos seus pais. Então ele era um ser social que convivia com outras pessoas, né? Tinha relacionamentos pessoais, ele viveu numa família com pai, mãe, irmãos, ele aprendeu uma profissão que foi a carpintaria. Então ele convivia com várias pessoas, tanto dentro da sua família quanto fora da sua família também, na cidade onde ele morava, ali na comunidade onde ele vivia. E quando ele se dispôs a iniciar o seu ministério, né, a fazer o projeto para o qual ele veio aqui para a Terra, né, que é pregar a mensagem do Evangelho, as boas novas, e morrer na cruz pelos nossos pecados, ele peregrinou por várias cidades, né, por toda a terra da Palestina, pregando o Evangelho, realizando sinais, maravilhas, prodígios, né, tudo isso confirmando o seu ministério. E durante esse trajeto, durante esse percurso, ele também fez grandes amizades. Ele tinha os seus discípulos, que ele mesmo diz
lá em João, capítulo 15, versículo 15, já não vos chamarei servos, mas tenho-vos chamado amigos. E além disso, fala desse relacionamento de amizade que ele tinha com essa família de Betânia, que eram 3 irmãos, Marta, Maria e Lázaro. O próximo subitem fala assim, uma casa hospedeira. Então, essa família, ela desfrutava de uma amizade muito boa e muito bonita com Jesus. Toda vez que Jesus ia a Jerusalém, ele procurava visitar essa família. E aí acabou que eles começaram a ter um relacionamento de amizade mesmo especial. Ele gostava verdadeiramente daquela família. Ele gostava de Lázaro, ele gostava de Maria e ele gostava de Marta. Então era uma amizade sincera que existia entre eles e eles eram uma família acolhedora, né? Eles hospedavam Jesus na sua casa, eles tratavam Jesus bem, né? De uma maneira pessoal, de uma maneira especial. Jesus se sentia em casa, né? Quando ele estava ali na casa de Maria, Marta e Lázaro. E o próximo subitem fala, Jesus foi recebido por essa família. Então, a gente até falou um pouquinho sobre isso na lição passada, que quando Jesus estava vivo, realizando o seu ministério, os seus próprios irmãos, que ele tinha outros irmãos, ele não era filho único, não acreditaram, né? Não o seguiram enquanto ele estava vivo, não acreditavam que ele era o Cristo, que ele era o Filho de Deus. Mas depois que Jesus morreu e ressuscitou, aí sim os seus irmãos passaram a acreditar, né? E passaram a ser seguidores de Cristo. Então, por causa disso, também Jesus, ele acabou se aproximando de outras famílias e de outras pessoas. E aí tem essa família que acredita no ministério de Jesus, né? Que acredita que Jesus verdadeiramente é o Filho de Deus, acredita nos milagres que Jesus realizava, no poder que ele tinha, né? Na mensagem que ele pregava. Então essa família era uma família de seguidores de Jesus, que foi além disso, né? Eles, além de seguidores, eles se tornaram amigos de Jesus. O próximo tópico diz assim, frutos da amizade com Jesus, presença real do Filho de Deus. Então essa família, Marta, Maria e Lázaro, eles entenderam que Jesus era o Salvador, que Jesus ele era o Filho de Deus, que ele era a resposta para todas as indagações que eles tinham, né? Que eles eram verdadeiramente aquele que havia sido profetizado e que eles estavam esperando, que eles estavam aguardando. Então era mais do que um relacionamento social de amizade. Eles sabiam que estavam se relacionando com o Salvador, com o Filho de Deus. E quando Jesus estava na casa deles, era o Filho de Deus que estava na casa deles. Era o Salvador que estava na casa deles. E eles tinham essa consciência, eles sabiam disso. Então, voluntariamente, eles decidiram se submeter aos ensinamentos e aos mandamentos de Jesus. E também a desfrutar de um relacionamento especial com o Senhor. E é isso que nós, como família, temos que aprender também, né? Que nós temos que convidar Jesus para nossa casa e temos que ter um relacionamento especial com o Filho de Deus. O próximo subitem fala sobre o desenvolvimento espiritual. Então, a amizade de uma família com Jesus vai acabar convergendo em adoração e quebrantamento espiritual. Por 3 vezes, os autores dos evangelhos, eles citam atitudes distintas de Maria, a irmã de Marta, em relação a Jesus. Primeiro, em sua própria casa, quando Jesus visitou a família, que foi o texto que nós lemos de abertura, e Maria se assentou ali aos pés de Jesus. A segunda ocasião é de tristeza pela morte de seu irmão Lázaro. Maria se lançou aos pés de Jesus e chorou as suas tristezas. E a terceira ocasião é em casa, Maria adorou Jesus, derramando sobre ele o recipiente de um unguento de nardo puro, ungindo os seus pés e enxugando com os seus cabelos. Então a lição é clara: a família que recebe Jesus em sua casa desenvolve um relacionamento profundamente espiritual com ele.
Amém? E o próximo tópico fala sobre o serviço concreto. Então, se com Maria nós aprendemos essa questão da espiritualidade profunda, com Marta nós aprendemos a importância do serviço em família. As duas eram diferentes. A gente vê no texto de abertura, quando Jesus chega, as duas, elas tentam agradar Jesus, só que de maneiras diferentes. Enquanto Maria quer dar atenção, quer dar a sua presença, né? Quer estar ali desfrutando da presença de Jesus também, ela se assenta aos pés de Jesus e fica ali ouvindo, né? O que Jesus tem a ensinar. Mas Marta, ela também queria servir Jesus de alguma maneira. E ela fez isso literalmente com serviço, né? Cuidando ali das coisas da casa, provavelmente estava preparando o alimento para Jesus, deixando que a casa ficasse agradável, confortável e cheirosa, para que Jesus, como um convidado especial, se sentisse bem. Então, cada uma, à sua forma, tentou agradar Jesus. Uma foi mais espiritual e a outra mostrou mais essa questão do serviço mesmo, de colocar a mão na massa, que também é necessário na obra de Deus. Tanto na igreja, nós precisamos de pessoas que realmente coloquem a mão na massa, né, que façam as coisas, que tenham realmente essa questão do serviço, como dentro de casa, da família, né? É importante que as pessoas também ajudem, que as pessoas façam o serviço que a gente tem na nossa casa. E aí, Marta, ela, como eu disse, ela tenta agradar Jesus com serviço, né? Tentando fazer com que ele se sentisse bem em casa, a casa está agradável, acolhedora para recebê-lo. E aí Jesus chama a atenção dela, que o serviço dela estava desproporcional. Ela estava servindo, né, demais, estava negligenciando outras coisas que também são importantes. E aí aqui a gente aprende a questão da importância do equilíbrio, né? É importante a gente dedicar tempo para a nossa vida espiritual, passar tempo na presença de Deus, orando, lendo, conhecendo a palavra do Senhor, mas é importante também a gente cuidar de todas as áreas das nossas vidas, e isso inclui os afazeres domésticos, né? Isso inclui os cuidados com a nossa própria casa, porque se a nossa casa, se o nosso lar também estiver desorganizado, estiver bagunçado, estiver sujo, atrapalha até a nossa espiritualidade. Porque para mim, por exemplo, é difícil eu me sentir bem num ambiente desorganizado, num ambiente sujo, e eu creio que todo mundo é assim. Então, uma coisa complementa a outra, todas são importantes, a gente não pode negligenciar nenhuma delas, mas tem que ter equilíbrio, né? E assim, cada coisa tem a sua hora. Naquele momento, Jesus estava ali presente, então naquela hora era o momento delas desfrutarem dos ensinamentos de Jesus. E talvez em outro momento desse uma pausa e fosse preparar um alimento, alguma coisa, ou fizessem isso antes. Mas assim, cada coisa tem o seu momento e a gente tem que saber equilibrar e dar prioridade para o que realmente for mais importante. Amém? O próximo tópico diz assim: lições que aprendemos com a amizade de Jesus, uma história de amor. Então, Marta, Maria e Lázaro, eles eram fiéis discípulos de Jesus. Muito mais do que isso, eles eram amigos de Jesus. E a gente percebe que existia também um sentimento de amor entre essa família e Jesus. Tanto Lázaro, Marta e Maria amavam Jesus, eles ouviam, eles acreditavam em Jesus, eles respeitavam, eles honravam, eles faziam o melhor que podiam por Jesus, mas a gente percebe também que Jesus amava essa família. Tanto é que quando Lázaro morre, Jesus chora ao ver a dor e o sofrimento de Marta e Maria, mesmo ele sabendo que o seu amigo Lázaro estava apenas dormindo e que ele ia ressuscitar. Por quê? Porque Jesus amava aquela família. Então esse relacionamento de amor, ele tem que estar presente dentro dos nossos lares, dentro da nossa família. E um lar que estabelece um relacionamento de amor com Jesus vai ser completamente diferente.
Toda a vida daquela família vai ser tocada, vai ser transformada por Jesus. Amém? O próximo tópico diz assim: compreender o outro. Então nós vimos que Marta e Maria, elas tinham perfis diferentes. A personalidade de uma era diferente da personalidade da outra. Enquanto uma agia mais com o coração, a outra agia mais com as mãos. Né? Uma tinha uma emoção mais intensa, falava de maneira mais direta, franca, clara. A outra era mais sossegada, mais tranquila, mais contemplativa, mais silenciosa e não tem personalidade melhor. Não quer dizer que uma era melhor que a outra, elas eram diferentes. E na família acontece isso também. Por mais que a casa, né, tenha vários filhos, por exemplo, não quer dizer que todos vão ser iguais. Cada um vai ter um perfil, cada um vai ter uma personalidade e não quer dizer que um é melhor que o outro. Só quer dizer que um é diferente do outro. E nós precisamos aprender a conviver e administrar o convívio com essas personalidades diferentes. Então a gente precisa ter disposição para conhecer, compreender como cada um é dentro da família, como é a personalidade de cada membro, né? Qual é a maneira que nós devemos lidar, que nós devemos tratar com cada um. Então eu acho que esse é um dos maiores desafios do amor em casa. A gente entender, né, que as pessoas elas têm personalidades diferentes e que nós precisamos ter um jeitinho especial para tratar com cada uma delas. Nós precisamos respeitar, né, o jeito de cada um, a maneira de cada um, sem querer ficar comparando ou criticando ou brigando, né? Nós precisamos entender isso, e isso faz parte do amor, amém? O próximo subitem diz assim: ponderar quanto aos cuidados da vida. E aqui nesse item vai entrar a questão do equilíbrio que eu falei. Porque a gente tem o exemplo de Marta, que estava desejando agradar a Cristo. Ela queria dar o melhor para Jesus, ela queria fazer o melhor para Jesus. E aí ela foi fazer tantas coisas que ela acabou se distraindo com os serviços e esquecendo de priorizar a fonte espiritual da vida que estava ali na casa dela, que era Jesus. E muitas vezes nós estamos assim também. A gente está fazendo tantas coisas, tantos serviços, e não é com uma intenção ruim. Mas a gente acaba se esquecendo da nossa vida espiritual. A gente acaba se esquecendo de dar atenção para Jesus, né? Para esse convidado que é tão especial nas nossas vidas. Então foi isso que o Senhor Jesus falou para Marta, né? Marta, você anda distraída com tantos serviços, com tantas coisas. E Jesus não quer que a gente fique parado, que a gente fique descansando, mas Ele quer que a gente tenha equilíbrio, que a gente saiba administrar as nossas responsabilidades. E a palavra dele é justamente para essas pessoas que estão sobrecarregadas, com muitas atividades externas, como era o caso de Marta. E quando a gente fala de atividades externas, a gente sabe que hoje em dia a gente tem muitos afazeres, muitas coisas para fazer, muitos trabalhos. E muitas vezes, algumas pessoas, elas se sobrecarregam também com o serviço dentro da igreja. A pessoa vai fazendo tanta coisa, tantos serviços, que ela acaba ficando tão ocupada fazendo que ela se esquece ou acaba não tendo tempo para a sua vida espiritual, né? Para orar, para buscar a Deus, para ler a palavra do Senhor. Como foi no caso de Marta, ela estava fazendo tantas coisas que ela não teve tempo para conversar com Jesus, que ela não teve tempo para dar atenção para Jesus. Então nós precisamos entender que o principal é a nossa vida espiritual, né? Que o principal é Jesus, é Deus nas nossas vidas. Nós temos que colocar o Senhor como prioridade, mas sem abrir mão das nossas obrigações e das nossas responsabilidades. Porque se a gente se organizar, se programar, dá para fazer tudo com certeza. Então a nossa vida ela tem que ter um equilíbrio entre a alma e o espírito, porque a própria palavra de Deus diz que nem só de pão
o homem viverá, né? Mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então nós precisamos ter compromisso com a nossa vida espiritual, né? Ter uma vida social agitada, sem uma vida espiritual de raízes profundas, é viver vazio. É por isso que a gente vê tantas pessoas vazias. E muitas vezes essas pessoas estão dentro da igreja, porque elas, como Marta, estão ocupadas fazendo tantas coisas, mas espiritualmente elas não estão buscando ao Senhor, né? Elas não oram, elas não jejuam, elas não leem a palavra de Deus, elas não se enchem do Senhor, elas não têm momento de comunhão, de adoração. Às vezes é você passar um tempo ouvindo um louvor e adorando o Senhor, sabe? Você não precisa orar, falar nada, só adorar a Deus ouvindo aquele louvor, né? Louvando ali a Deus, repetindo aquelas palavras, abrindo seu coração, se colocando diante do Senhor, né? Tudo isso é momento com Deus, é comunhão, é intimidade, é adoração, e o Senhor se agrada disso e o Senhor quer isso de nós, amém? E a nossa família tem que ser esse lugar, esse ambiente onde a nossa vida com Deus vai ser potencializada para que a nossa vida social seja produtiva. Então, dentro de casa, dentro da nossa família, a gente tem que ter momentos também de intimidades com o Senhor, né? Pode ser cultos domésticos, fazer orações em família, um orando pelo outro, né? Falando uma palavra para o outro, momentos de comunhão e intimidade com Deus, né? Que os membros da família se sintam à vontade, né, para buscarem a Deus dentro de casa, né? Tem um momento assim de tranquilidade, de calma, um ambiente de paz, para que isso possa acontecer. Amém? E eu vou ler a conclusão que diz assim: a nossa amizade com Jesus implica ter comunhão com Ele em todo o tempo de nossas vidas. Ele é o amigo sem igual, que nos conforta quando precisamos, consola quando choramos. A família que cultiva a amizade com Jesus vive na dimensão do amor, procura compreender os outros membros da família e pondera os cuidados dessa vida. A família cristã com Jesus tem o privilégio de desfrutar de sua presença real no cotidiano. Portanto, não podemos viver sem a amizade do Senhor Jesus. Amém? Essa foi a última lição dessa revista, que o título é Relacionamentos em Família. E nada mais propício do que a gente terminar falando desse relacionamento tão importante, tão especial que a nossa família tem que ter com Jesus. Quando nós temos em família esse relacionamento com Deus, né, quando nós buscamos em família adorar a Deus, obedecer, escutar os seus ensinamentos, o Senhor vai fazer grandes maravilhas nas nossas vidas, né? Ele vai nos abençoar, Ele vai prosperar, Ele vai cuidar, Ele vai salvar, Ele vai curar, Ele vai libertar. A gente recebe as bênçãos que Deus conquistou para nós, amém? E essa é a lição de hoje. E na próxima aula nós já vamos iniciar a próxima revista, né? O próximo trimestre, que os irmãos participem, porque é sempre uma bênção, né? A gente ouvir, a gente aprender, a gente falar sobre a palavra de Deus. Amém?